Página 66. A origem dos viventes do vácuo. E os invisíveis? Os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra. Como é a sua origem? Foram uns tantos que ficaram sobre uma parte da planície e não se deformaram de todo, como os corpos que se extinguiram em cima da resina e da parte já deformada da planície. Todos corpos racionais, sendo que esses outros invisíveis ficaram sobre outra parte e paralisaram o progresso, não se deformando de todo, sendo justamente os viventes do vácuo. Os que continuaram com o progresso chegaram à extinção dos corpos, que é a origem dos seres humanos. Como já sabem. Por isso, existem dois mundos. Esse aí do vácuo, dos habitantes invisíveis, e esse vosso aí da terra. Mas tudo que está entre o Sol e a Terra abaixo deles é deformado. Embora sejam os invisíveis classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, que viraram bichos de uma vez, como os corpos daí, produtos dos bichos, dessas bicheiras, que são a terra e a água, são deformados em categoria superior no espaço, e vós em categoria inferior. Mas embora eles sejam formados em categoria superior, nunca puderam descortinar o encanto, mantendo todos nessa vida de experiências, sem saberem dar divulgação de tudo, por serem encantados também. Eis a razão do Espiritismo ser de longos séculos e veteranas eras, e nunca passou disso, sempre se mantendo com a mania das reencarnações, dizendo que os corpos aí na Terra são os mesmos sempre a nascerem, mas não sabem que os corpos voltam a nascer na Terra devido às sementes que estão no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, na água, nos animais e nos vegetais, como já sabem. Botaram o nome de reencarnação, por desconhecerem que os corpos morrem e tornam a nascer em carne, devido às sementes serem sempre as mesmas. E assim, já vem há muito imperando com esse nome de reencarnação, dizendo que todos têm espírito, mas não sabem que o corpo que nasce aí é espírito, porque nasce para viver de experiências, e todos que vivem de experiências são espíritos.
errando sempre mais do que acertando, vítimas das experiências. Por do espaço virem as influências, pois a natureza já é feita para todas essas correspondências dos astros, que são os corpos. Portanto, o que são os invisíveis do espaço? São deformados em categoria superior à vossa deformação, e de tudo, como já sabem, desse globo: Sol, Lua, tudo enfim. E no espaço, a hierarquia é a mesma que a daí da Terra. Sim, existem viventes bons e maus, e na Terra a mesma coisa, por a natureza ser a mesma e depender da mesma formação. Aos seres deformados que quase perderam as virtudes de todo, esses são os maus, e os que não perderam são os melhores. Mas todos são igualmente deformados, por pertencerem a essa mesma deformação e dela dependerem. Agora perguntais: e como se alimentam? Pelo aroma dos gases arquidoféricos. E o Sol? O seu sustento é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. E a Lua? Por que mingua, depois enche e faz essas modificações? Em virtude da sua grande ação magnética, quando está com a sua radiação muito forte, está bem visível, e conforme vai transmitindo, vai minguando. Recebe a carga quando vai enchendo, aumentando, e depois de cheia, começa a descarregar. É por isso que a parte do minguante é boa para tudo. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético, como o sexo feminino, que quando já é próprio para receber a carga e descarga, quando está descarregando, está regulando com a sua lua até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais nada e começa a carregar outra vez. E assim é a lua. Depois de carregada, se vê grande e bonita. E depois de descarregada, some e não se vê mais nada. Não some, parece sumir, por ser um corpo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. Nessas modificações todas é que surgem o que se chama de lua cheia, quando está carregada. Quarto crescente, quando está carregando. Quarto minguante, quando está descarregando. E lua nova, quando está completamente descarregada, formando aí os 4 quartos da lua. E esses movimentos são proporcionados em virtude da própria natureza ser um conjunto elétrico e magnético, trabalhando a lua como uma bateria de carga e descarga,
pelos eflúvios das ondas e das correntes da própria natureza. A Lua tem sim, com a sua ação magnética, uma grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que ela produz. As estrelas, da mesma forma, com seus eflúvios elétricos e magnéticos. São corpos elétricos e magnéticos formados das essências da matéria, como já sabem ser, das virtudes da resina e da planície deformada. Virtudes são vidas, e essas vidas correspondem a outras vidas. As estrelas são corpos elétricos e magnéticos, por ser a natureza também elétrica e magnética. Brilham esses corpos acima de todos os terrestres. E sendo componentes da mesma natureza, com formações diferentes devido à deformação dos seres. As 7 partes do porquê de tudo. Então, em quantas partes se divide o mundo? Em 7. Em quantas partes se dividem os corpos? Em 7 partes. Portanto, chama-se este esclarecimento as 7 partes do porquê assim são, que assim são feitos dessas 7 partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos, ou do corpo animal, que tem procedência ou origem de racional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque os corpos estão aí feitos para ela, dependendo dela, como já sabem. E por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar essas partículas das partes deformadas e transportando-as cá para a planície racional de onde saíram, e então formando o corpo muito diferente desse vosso. E uma vez assim, o vivente não nascerá mais aí, nesse mundo deformado, como nascem enquanto as virtudes permanecem nessas 7 partes. Estão aqui dados bem claros, bem averiguados, que assim, explanados e lapidados, só mesmo na escrituração tintim por tintim. Estes trechos bem profundos e elevadíssimos são para os jubilosos terem o verdadeiro amor fraternal a si mesmos. Pelas bases sólidas que aí estão, provando a todos que na imunização racional estão as soluções de tudo que todos precisam. E como é que o vivente pode ficar imunizado o mais depressa possível? Lendo todos os dias, quanto mais vezes, melhor. O vivente, lendo com persistência, rapidamente adquire a imunização. Começa a ser imunizado integralmente.
em pouco tempo. Para adquiri-la, é preciso saber, e para saber, é preciso ler diariamente, cooperando assim para o ponto mais elevado de si mesmo. E o vivente imunizado está acobertado do maior tesouro universal. Está aqui a porta da salvação em vossas mãos, aberta no mundo pela imunização racional. E o imunizado não sofre. Sofrem os que não conhecem, e os que conhecem sofrerão se quiserem. E quem quer sofrer? Ninguém. Sofrimento não faz graça para ninguém rir. Portanto, leiam para ficarem de posse, o mais depressa possível, da imunização racional e porem em prática o grande tesouro de todos universalmente. O que é um vivente imunizado? É um consolidado em tudo, conhecedor de tudo, esclarecido de tudo, capaz de seguir sempre o caminho certo da felicidade. Quem não quer sua volta ao lugar de origem? Todos querem. Uma vez, sabendo e conhecendo como se pode voltar, todos haverão de querer sair deste inferno para sempre. Quem quer tornar a nascer nesse mundo? Ninguém. Porque o inferno é aí mesmo, nesse mundo. Por isso, estão aí dentro desse fogo e só enxergam a poder de fogo. De dia, para poderem enxergar, é o sol que mata. E de noite, para verem, são obrigados a acenderem o fogo, a luz. Fogo de dia e fogo de noite. O purgatório é quando vão dormir. Por isso, de manhã, ao levantarem, têm os olhos e outras partes do corpo purgando. Com a imunização racional, entretanto, tudo isso cessará, porque nela está a volta à planície racional, e alcançando-a, todos chorarão de alegria, porque chegará ao mundo tudo aquilo que o vivente precisa. Será enorme o delírio de satisfação e o abalo pela surpresa será grandiosíssimo. E assim, todos devem ler para serem imunizados. Está aqui, portanto, o mundo livre das hecatombes e dos sofrimentos, porque a imunização leva ao mundo tudo o que é de bom para todos. Universo em desencanto, o livro da absolvição da condenação ao extermínio. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição desta condenação ao extermínio. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Por ser o mundo um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que tudo o que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica
e magnética. Portanto, a força mais poderosa deste conjunto fluídico, elétrico e magnético está nos fluidos, sendo o fluido a força mais poderosa de geração, formação e criação. Então, no fluido está tudo. Do fluido depende a formação de todos os seres. Assim, todos os seres são de formação fluídica, elétrica e magnética. E por ser tudo de origem fluídica, é que são assim, instáveis como aí estão. Geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem. Porque o fluido passa, o fluido é passageiro. O fluido é o tudo que constitui a geração, a formação e a criação. Por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido. Nessa natureza variante e deformada como é. Existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros. E por existir essa infinidade de fluidos diferentes uns dos outros, é que todos são diferentes uns dos outros. É que tudo é diferente, porque tudo é de origem fluídica. Então, no fluido está tudo. No fluido está a formação desse tudo aparente. E assim sendo, cada um com seu fluido que deu origem à sua formação, que gerou os micróbios para a formação do seu corpo. Cada ser com o seu fluido. Então, a imunização racional apanha esse fluido e leva para a planície racional, o lugar de origem, e daí o vivente não nascerá mais aí, porque o que fazia o vivente aí nascer já não está mais aí dentro do calor, dentro dessa deformação. E assim, não há efeito sem causa. A causa do micróbio é o fluido. A causa do fluido é o micróbio. Não havendo fluido, não há micróbio. Não havendo micróbio, não há seres. Não havendo calor, não há fluido. Não havendo sol, não há calor. E se não houvessem as virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram perdendo suas virtudes e estas, se reunindo, daí formando esse foco de luz, também não existiria o sol. Se não fossem os habitantes que saíram da parte racional para entrarem na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, também não existiria essa deformação. E assim, está aí como é feita a salvação do vivente. Está aí como todos regressarão ao seu lugar de origem, porque são de origem racional. E tinha de chegar o dia de conhecerem a sua origem e o porquê se tornaram animais racionais, fora do seu lugar de origem, a planície racional. Aqui em cima, aonde estão os demais com o seu progresso de pureza. Então,
A imunização racional apanha esse fluido que deu origem à formação do seu ser e leva para o lugar de origem a planície racional. E assim, todos com a instrução dessa deformação, do progresso da transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. E daí, estando todos no seu lugar verdadeiro de racionais, puros, limpos e perfeitos, de animais racionais por estarem deformados, voltando ao lugar de origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. Portanto, não percam tempo. Tratem de ler para conhecerem a sua origem, a sua formação, como foram formados, de onde vieram, para onde vão, e assim sucessivamente. O fluido é tudo de bom e tudo de ruim. Tem o fluido mau e tem o fluido bom. O fluido mau é porque está deformado, mas uma vez indo para a planície racional, se torna bom, porque o mal é só aí na matéria. E só aí na matéria o fluido está deformado em fogo. Ficou mal, mas na matéria se fala em fluido bom. Mas nenhum dos fluidos são bons, porque a matéria é ruim. Então, todo o fluido é mau por estar aí deformado. Mas uma vez saindo daí, de dentro do fogo, volta ao seu estado natural, porque esfria, perde a parte deformada e volta ao natural de puro, limpo e perfeito, na planície racional. Aí na matéria se fala em bom e se fala em mal, mas tudo é mal, por ser deformado, por ser de origem do mal, por ser de origem da matéria. E na matéria não existe nada de bom. Existe o bom aparentemente. Mas aparências não são verdade. Se fossem bons, não estariam aí na matéria. Matéria não pode ser boa. Basta ser matéria para ser ruim. Então, onde está o bom na matéria? Em lugar nenhum. Onde está o bem na matéria? Em lugar nenhum. No entanto, o fluido está aí deformado como mal, nessa deformação material. Mas uma vez saindo daí, nessa parte do encanto, do mal, se retirando, o fluido torna a ficar puro, porque esfria. Sai de dentro do fogo, desse conjunto fluídico, elétrico e magnético. Ao voltar ao seu estado de origem, esse corpo passa a ter vida, mas uma vida diferente, uma vida pura, aqui no meio dos puros, seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, a vida é fluídica. O fluido é o causador dessa vida aí, o causador desses seres, é o causador de tudo que existe no mundo, o fluido elétrico e magnético.
Está aí um pedacinho da formação dos seres para melhor ilustração do que é o fluido. O fluido provém do calor. O calor provém do sol, e o sol provém das virtudes dos corpos anteriores a esses, que foram perdendo suas virtudes, e estas se reunindo. Daí veio a origem do foco de luz. Então, está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, o princípio desse encanto e o fim do mesmo, o fim do encanto. Por ser tudo de origem fluídica, é que todos e tudo são diferentes, diferente uma coisa da outra. O fluido é um vivente reprodutor de vidas diferentes, porque não há um igual nos seres da matéria. Assim como o ser humano é um aparelho de reprodução de filhos-irmãos, o fluido também é um aparelho de reprodução, mas sempre do mesmo ser, reproduz sempre o mesmo ser, e não vários seres. Cada ser tem o seu fluido. Assim, o fluido é um corpo de um vivente, de vida eterna, diferente do corpo material, como também existem os habitantes aí do espaço, que são corpos fluídicos, elétricos e magnéticos, diferentes completamente desses corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, o fluido, esse corpo, enquanto permanecer aí deformado, nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, o ser que a ele corresponde sempre será o mesmo aí a nascer. E para que não nasça mais aí, é preciso que o vivente conheça o que é imunização racional. Para imunizar-se, e uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, esse corpo que está deformado, e leva para o lugar de origem, a planície racional. Uma vez esse fluido, esse corpo que está em fogo nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, ao sair daí, esfria, volta ao seu natural, vai continuar a sua vida junto aos demais, na planície racional, com o seu progresso de pureza, e com o tempo, vindo a extinção desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, vindo a extinção daquilo que fazia o vivente aí nascer, e uma vez imunizado não nascerá mais aí. Assim, está aí explicado como vai ser o fim de tudo, como vai ser e tem que ser o fim desse encanto pavoroso. Está aí o princípio, está aí o fim, está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há fluido fêmea nem macho. O fluido é um ser só. Mas, na deformação da bicharada, do encanto, é que existe essa deformação de dois seres, de dois sexos, macho e fêmea. Então, chegou agora ao mundo o conhecimento mais importante de todos os tempos. Para o término desse inferno, desse rincão de sofrimentos, o qual parecia não ter mais fim,
todos sofrendo, sem conhecerem o princípio e o fim de toda essa vida amargurada, insaciável. O mundo sem satisfações, de preocupações sem limite, sem fim, onde ninguém se compreende ou entende a si mesmo. Todos presos aí na matéria, prisioneiros dessa vida do encanto, sem conhecerem o princípio e o fim, muito menos desse tudo aparente, e por serem assim cansados de sofrer, muitas vezes desanimados dizem: queria dormir e não acordar mais. Não suporto mais viver em um mundo sobre sofrimento permanente. Outros, muito desanimados, dizendo: tomara que chegue meu dia. Estou tão cansado de viver essa vida. Todo dia a mesma coisa. Sempre novidades insatisfatórias. Tomara que chegue meu dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje, porque sei que tem de chegar esse dia. E assim, muitos, bem desanimados, desanimados mesmo de tanto sofrer, de tanto penar, decepcionados com as ilusões, desiludidos, rindo muitas vezes para não chorar. As preocupações são tantas que o vivente quer dormir e não pode. O relógio não para de trabalhar. E assim hoje, chegando às mãos de todos, a descoberta mais importante, que é a imunização racional, trazendo a todos o conhecimento de tudo, para que todos regressem ao seu lugar de origem, à planície racional. Mas do modo como a vida vai indo, onde todos iriam acabar com a multiplicação do sofrimento? Onde iriam acabar? Com a extinção dessa geração, pelo progresso da degeneração, todos iriam para outra deformação muito pior do que essa, que seria a de quadrúpede. E assim hoje, a imunização racional em mãos de todos, para embargar o progresso dessa deformação para outra muito pior. E jubilosos com esse conhecimento, abrilhantados com a imunização racional, todos alegres e satisfeitos. Está aí o término da condenação de todos, o término da condenação ao extermínio. Não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento da absolvição dos padecimentos, das agonias, dos sofrimentos e do extermínio. Está aí em mãos de todos a imunização racional, a absolvição dessa condenação. Condenados a sofrer, condenados ao extermínio. Tratem de se imunizar imediatamente, lendo e relendo sempre este livro, para que sejam absolvidos desse castigo, procurado pela sua própria vontade milenar, procurado pelo livre-arbítrio, que até hoje impera entre todos. E assim, todos felicíssimos e muito felicíssimos,
por terem em mãos o translado da sua absolvição, que é a imunização racional. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos, que não é para menos. Ao conhecerem essa grande realidade, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, o que representa a absolvição da condenação ao extermínio. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos, que não é para menos. Ao conhecerem essa grande realidade de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, o que representa a absolvição da condenação ao extermínio, não serão mais mortais. Por estar aí, o regresso ao lugar de origem, a planície racional. No mundo está a imunização racional. Assim, todos indo para o seu lugar de origem, que é a planície racional. Condenados a sofrer e a morrer, não sabiam o porquê dessa condenação e hoje, sabendo, conhecendo e vendo o porquê de tudo isso, o porquê é certo, não há efeito sem causa. Se estavam feitos nessas condições, é porque existia a causa. Agora são conhecedores da causa e do efeito. O livro da absolvição do sofrimento e do extermínio. O livro Universo em Desencanto. O livro que contém todo o histórico da geração, da criação e da formação desse rincão de amarguras. O encanto enigmático e misterioso. Todos aí conservam os mistérios e os enigmas, mas à procura de quê? Do nada. Sem saberem nada de certo, sem saberem nada de si mesmos. Todos considerando esse encanto como sendo um enigma e considerando-se enigmáticos. E hoje está aí a solução de todos esses enigmas, desse presépio embusteiro, desse embuste de remediar até não poderem mais remediar, desse embuste de aventuras, desse embuste de sonhos, uns sonhando de olhos abertos e outros pensando que a vida é essa mesma. Porém, na mesma hora contradizem-se, por não suportarem mais o sofrimento.